Saúde, irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Agradeço a Deus pela oportunidade, o convite do reverendo Jefté, e que o Senhor fale conosco pela palavra, e é Ele que nos ensina e nos instrui. Nós vamos meditar hoje no Salmo 100. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Salmo 100, por favor. Salmo de número 100. Os irmãos acompanhem silenciosamente a leitura da palavra do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, o tema do nosso sermão de hoje é: Deus nos convoca à adoração alegre e grata. E se tem uma coisa que eu queria que os irmãos gravassem, aqueles que gostam de anotar, podem anotar, nós podemos resumir esse sermão, aquilo que ele diz para nós, o que o texto diz para nós, numa frase: nós devemos adorar o Senhor com alegria e gratidão, porque Ele é Deus, nos fez seu povo e cuida de nós. Eu quero que os irmãos guardem isso na mente de vocês, no coração, e que vocês vão acompanhando isso ao longo do sermão. A nossa adoração a Deus deve ser alegre e grata, porque o Senhor é Deus. Ele nos fez seu povo e Ele cuida de nós. E nós estamos aqui hoje reunidos para isso, para adorar a Deus, para prestar o nosso culto a Deus. Esse é um momento propício para isso. Imaginem, nós temos algumas festas na nossa cultura que representam momentos de alegria. Por exemplo, festas de aniversário são momentos muito alegres em que nós celebramos a vida dos entes queridos com muita alegria, dos amigos. Festas de casamento também. Imagine se você aí é pai de menina, meu sogro passou por isso 2 vezes, tem a famosa festa dos 15 anos. E é um momento muito especial para os pais. E eles se preparam, criam toda uma expectativa, investem financeiramente, preparam o ambiente, o espaço, convida os familiares, os amigos, e aquele é um momento de alegria, para se celebrar a vida daquela jovem, daquela adolescente que agora está começando a trilhar os caminhos para a vida adulta. Esse é um momento alegre, ninguém discute isso. Agora, seria adequado em um momento como esse, ao invés de se cantar uns parabéns a você, tocasse uma música fúnebre? Ou se alguém desavisado chegasse, ao invés de dar um feliz aniversário muito caloroso, desse os meus pêsames? Não é adequado para a ocasião. Não seria adequado para a ocasião. Guardadas as devidas proporções, a adoração a Deus, o culto a Deus, também a gente precisa tomar cuidado e observar como nós vamos nos portar diante do Senhor pela ocasião que isso representa, por ser um momento de adoração ao nosso Deus. E, de certa forma, o Salmo vai tratar um pouco disso, e o que nós vamos enxergar na leitura e no estudo do Salmo de hoje. A nossa adoração a Deus deve ser regada de alegria e gratidão. Esse salmo ele está inserido em um bloco de salmos que vem falando do reinado do Senhor, vem declarando o reinado do Senhor sobre todos. Desde o Salmo 93 isso vem acontecendo,
E lá se diz: o Senhor reina, o Senhor é rei sobre todos. Inclusive, em alguns a gente consegue perceber dizendo que o Senhor é rei sobre até aqueles que não o reconhecem. E vemos Deus, esse reinado do Senhor se expandindo para a aplicação da justiça. Então, esse salmo aqui, no final dessa sequência, por mais que ele não declare isso, não diga isso em uma palavra, o Senhor reina, o Senhor é rei, é como se o salmista estivesse mostrando assim: olha, depois de vocês enxergarem que o Senhor reina sobre tudo, que Ele domina sobre todas as coisas, a única reação que nós devemos ter, ou a única coisa que nós podemos fazer por isso, é adorar a Deus com alegria e gratidão, reconhecendo isso. Essa adoração, a atitude natural daqueles que reconhecem a Deus como Senhor, como o Rei sobre tudo, é adorá-lo com alegria. É adorá-lo dessa forma. E o salmista, então, vai trabalhando isso ao longo do salmo. É como se ele chegasse para o povo de Israel, que estava lá próximo na entrada do templo, para aquele momento em que eles ouviriam a leitura da lei, em que eles fariam todo o sacrifício, tudo aquilo aconteceria. Ele dissesse: olha, vocês estão convocados a adorarem o seu Deus com toda a alegria e toda a gratidão que vocês puderem. Se os irmãos olharem aí na Bíblia, a gente consegue enxergar a divisão do Salmo, que vai ser a divisão do sermão também. Do verso 1 ao verso 3, ele fala da adoração com alegria, ele convida o povo, ordena que o povo adore a Deus com alegria, no verso 1 e no verso 2. E no verso 3 ele dá os motivos para que isso aconteça. Por que o povo deve fazer isso? Essa é a primeira parte. E aí no verso 4 e no verso 5 vem a segunda parte. No verso 4 ele diz para adorarem a Deus com gratidão. No verso 5 ele mostra os motivos pelos quais isso deveria ser feito. E é esse caminho que nós vamos fazer. Adorando a Deus com alegria e adorando a Deus com gratidão. Então no verso 1 e 2 nós vemos o Senhor falando através do salmista que o nosso culto deve ser alegre. Se os irmãos olharem já no verso 1, começa com uma ordem. Ele fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor. Não é uma sugestão, não é algo que pode acontecer, mas é uma ordem. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Essa palavra júbilo é como se ele estivesse dizendo assim: olha, adorem a Deus com uma alegria muito grande. Adorem a Deus com toda a alegria que vocês puderem, com uma alegria muito alegre. E se não fosse suficiente ele usar essa palavra, ele repete palavras que reforçam isso mais duas vezes. Ele fala no verso 2: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. O salmista quer que o povo de Deus entenda que o que eles vão fazer ali é uma festa de adoração ao Senhor. Eles estão diante de Deus e aquilo não pode ser feito com nada menos do que alegria, porque eles estão diante de Deus. E não seria adequado, então, eles prestarem um culto a Deus que não representasse esse momento que eles estavam vivendo ali. E aqui eu queria que nós pensássemos na nossa vida. Aqui o salmista está falando para o povo de Israel, mas nós somos o povo de Deus e Deus fez com que isso fosse registrado para que chegasse a nós hoje. Será que eu e você temos vindo ao culto, temos nos reunido aqui no culto público e nós temos tido essa consciência de que nós estamos aqui para adorar a Deus? Será que a forma como adoramos a Deus, o nosso coração, será que ele representa isso aqui? Será que o nosso culto tem sido alegre? Será que a nossa vida diária e a forma como vivemos a nossa vida diante de Deus tem representado essa alegria da adoração a Deus? Ou será que muitas vezes tem sido um ato mecânico, semana após semana eu venho? Segundo o texto da Escritura, segundo o que estamos vendo aqui, isso não é adequado. Assim como não seria adequado numa festa de aniversário usar aquelas palavras, não seria adequado se colocar diante do Senhor se não for de maneira alegre. E isso ele já disse nos primeiros versos. E o primeiro motivo que a gente vai enxergar está no verso 3. Acompanhe o verso 3, por favor. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Primeira coisa que ele fala, depois de ter dito adorem a Deus com alegria, é: sabei que o Senhor é Deus. Vocês devem adorar a Deus
com toda essa alegria, com aqui o máximo que vocês puderem, porque o Senhor é Deus. Nós lemos em uma leitura à primeira vista, não parece... nós sabemos que o Senhor é Deus, por que ele está falando isso? Pensa aí no povo de Israel. Nós aqui crescemos e vivemos uma cultura que foi formada já pelo cristianismo, com a ideia de que existe um único Deus. Mesmo quem não crê em Deus, quem é ateu, não acredita no Deus da Bíblia, no Deus que foi revelado na Escritura. Nós sabemos que só existe um Deus, nós sabemos que é Ele que deve ser adorado. Mas o povo de Israel vivia em um contexto de extrema idolatria. E não idolatria só de elementos colocados dentro do cristianismo, como nós vemos dos santos no catolicismo, mas nos países que viviam ao redor, cada país tinha o seu Deus, um Deus que representava a nação, cada país tinha vários deuses, e o povo de Israel estava cercado daquela esfera de idolatria. Eles viam idolatria para todo lado. E o salmista diz, então, adorem ao Senhor com alegria, sabendo que Ele é Deus. Por que ele enfatiza isso? Quando ele fala, se os irmãos olharem aí no verso 3, as letras da palavra Senhor estão todas em maiúsculo. Quando o povo de Israel ouvia isso, eles ouviam o nome do Deus de Israel. Eles ouviam o nome do Deus que tinha se revelado ao povo de Israel, que tinha se revelado aos seus patriarcas. Isso o diferenciava dos outros deuses dos outros povos, dos falsos deuses dos outros povos. Então, eles diziam, adorem ao Deus que se revelou a seus pais, adorem a Yahvé, é o seu Deus, não o Deus dos outros povos ou os falsos deuses dos outros povos, como vocês têm visto alguns fazerem. E isso é importante a gente lembrar e eles saberem disso, porque os falsos deuses que eles conheciam e que eles viam, e que muitas vezes eram tentados a adorarem, eram deuses feitos por mãos humanas. Naquela época era como se a Argentina tivesse os seus próprios deuses, o Uruguai tivesse os seus próprios deuses, o Brasil tivesse os seus próprios deuses. E esses deuses tinham características humanas, eles brigavam entre si, eles sentiam inveja, eles ficavam com ciúme, eles eram fracos, o Deus de uma nação podia derrotar o Deus da outra nação. Tudo isso fazia parte do imaginário deles naquela época. Então, o salmista está falando, olha, não é aqueles deuses falsos que vocês vão adorar, é ao Deus de Israel. E esse Deus de vocês é o único Deus verdadeiro. É interessante uma comparação, por exemplo, que nós vemos no livro de Jeremias, entre o Deus do povo de Israel e os falsos deuses. Em Jeremias 10, no verso 5, diz o seguinte, os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receios deles, pois não podem fazer mal e não estar neles fazer o bem. E aí no verso 10, agora comparando com Deus, que era o Deus de Israel, ele fala, mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Israel, o que o salmista estava dizendo o Senhor, o seu Deus, é o Deus vivo. Com certeza, quando eles ouviam isso, eles lembravam de tudo que eles tinham ouvido sobre Deus, tudo que eles tinham ouvido na leitura da lei, na leitura dos livros no templo. Eles lembraram, com certeza, da narrativa do Gênesis, dizendo que Deus criou todas as coisas. Aqueles outros falsos deuses eram elementos da criação, eles adoravam a lua, eles adoravam os animais. Deus, o Deus do povo de Israel, na verdade, tinha criado todas as coisas. Só Ele era Deus. Os falsos deuses não podiam andar, não podiam falar, eram resultado da criatividade humana, não podia fazer nada por eles ou pelo ser humano. Mas o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. O Deus de Israel era o Deus vivo. O Deus de Israel era o Deus que os ouvia. Era o Deus que podia atendê-los. Era o Deus todo-poderoso, o Rei do universo, o Rei que reinava sobre todas as coisas, como os salmos já vinham dizendo também. Isso tudo, irmãos, só isso, já deveria ser motivo de alegria para o povo.
para eles adorarem a Deus com toda a sinceridade de coração. Porque o Deus a quem eles serviam não era um Deus falso. O Deus a quem eles serviam era o Criador do universo. E isso, para nós, deve ser motivo de grande alegria. Só isso aqui também já deve ser motivo suficiente para que nós, quando viermos aqui à casa do Senhor e nos reunirmos, a nossa adoração seja verdadeira e sincera. E seja alegre, porque nós estamos diante do Criador do universo, meus irmãos. Nós não existiríamos se não fosse o ato criador de Deus. Esse mundo não existiria se Deus não tivesse mantido a criação com a sua mão poderosa. Só isso já deveria ser motivo de sobra para que a nossa adoração fosse alegre, para que a nossa adoração fosse verdadeira. Mas o salmista, ele não deixa só essa explicação e falando só de Deus, Deus como sendo criado todas as coisas, mas a linguagem que ele vai continuar agora, ele aproxima isso para o povo de Israel. Olha como ele fala, no verso 3. Depois de ter falado, sabei que o Senhor é Deus, ele diz assim, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Não só ele era o Criador, mas ele fez Israel o que eles eram. Ele fez de Israel a nação que eles eram. E ele cuidava deles como um pastor cuida do seu rebanho. Esse Deus, quando o povo de Israel lá ouvia o salmista declarando isso para eles, eles deveriam se lembrar de tudo que Deus já tinha feito por eles. Foi esse Deus que fez 70 pessoas que entraram com Jacó no Egito, depois de 400 anos de escravidão e sofrimento, serem 600 mil homens prontos para a guerra, fora mulheres e crianças, talvez mais de 3 milhões de pessoas, 70 se tornaram nessa multidão de pessoas. Foi esse Deus que fez isso por ele. Foi esse Deus que os libertou daquele lugar de escravidão. Foi esse Deus que humilhou os falsos deuses do Egito. Cada praga que Deus fez ali era para mostrar para o povo de Israel que aqueles deuses do Egito eram deuses falsos. Foi esse Deus que os libertou com grande demonstração de poder, que fez os povos da terra por onde eles iam passar, tremerem de medo. Por saber que o povo de Israel está vindo aí e o Deus deles é poderoso. Se não fosse o cuidado desse Deus, de Deus, eles não teriam sobrevivido à caminhada do deserto. Se não fosse Deus providenciando tudo que eles precisavam, eles não teriam conseguido entrar na terra prometida. Deus, naquele tempo, preparou tudo que o povo de Israel precisava para se tornar uma nação. Eles só eram uma nação, eles só estavam reunidos ali no templo para adorar a Deus como nação, porque Deus fez isso por eles. Porque Deus cuidou para que eles chegassem àquele momento, para que eles tivessem leis, para que eles pudessem ser governados. Deus cuidou deles daquela forma. O Senhor é o Deus deles, e o Senhor cuida deles como o seu povo. Sabendo disso, sabendo que Ele era Deus, sabendo que Ele tinha feito deles o seu povo, como eles não adorariam a Deus? Por que o salmista tinha que lembrá-los disso? Por que o salmista precisava falar para eles que eles deveriam adorar a Deus dessa forma? Por que ele tinha que lembrar que eles eram o povo de Deus? Meus irmãos, por causa da queda, o ser humano perdeu a comunhão com Deus. Isso lá em Gênesis, o ser humano não tinha dificuldade nenhuma em adorar a Deus. Mas por causa da queda, o ser humano perdeu a sua capacidade de adorar a Deus. Toda tentativa do ser humano de adorar a Deus sozinho, por conta própria, se tornava idolatria e se torna idolatria. E o povo, ao longo do caminho, ia se esquecendo disso. E o povo de Israel sempre sofria com essas tentações de idolatria. Isso era um problema muito recorrente no Antigo Testamento, mesmo sabendo a história, mesmo sabendo quem Deus era, mesmo sabendo tudo que Deus tinha feito por eles. Vez por outra, eles enfrentavam esse dilema. Por isso que o salmista está enfatizando aqui. O Deus que vocês devem adorar é Yahvé, o Deus que se revelou aos patriarcas, que se revelou a Moisés, Ele que fez de vocês uma nação, que fez de vocês o seu povo.
é Ele que deve ser adorado. E o nosso caso hoje não é muito diferente. Nós somos o povo de Deus. Aqui o salmista estava falando para Israel. Mas nós somos o povo de Deus hoje. E é nós agora que devemos adorar a Deus devidamente, de forma correta. Deus também nos libertou do império das trevas, Ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Quando Cristo morreu, Ele estava comprando a nossa liberdade. Nós somos o seu povo, Ele nos fez seu povo. Se não fosse a sua obra, nós não seríamos seu povo. Mas se nós não fôssemos cuidados por Deus, nós não teríamos capacidade de estar aqui hoje para adorar a Deus, meus irmãos. Eu tenho certeza que todos nós sabemos e lembramos de como o Senhor tem cuidado de nós. O salmista diz que Ele era o pastor do povo de Israel, que Ele fez deles o povo deles e cuidou do povo de Israel. Eu tenho certeza que eu e você temos experimentado o cuidado do Senhor inúmeras vezes. Muitas vezes que nós nem lembramos, às vezes. Pode ser em momentos de alegria, por exemplo, às vezes você receber uma bênção que você esperava, às vezes nós vemos aqui na igreja os irmãos lutando contra uma doença e nós vemos a pessoa recebendo a cura e inúmeras outras coisas boas que acontecem. Mas às vezes nós vemos o cuidado e o pastoreio do Senhor em momentos de dificuldade. Quantas vezes nós temos que chorar com os nossos irmãos enlutados que perderam seus entes queridos. Quantas vezes nós temos que acompanhar e consolar um irmão que foi diagnosticado com uma doença e está em estado terminal? Quantas vezes nós temos pais de família aqui na igreja desesperados e muito angustiados porque estão sem trabalho e não sabem como vão alimentar suas famílias? E nesses momentos Deus também tem cuidado e pastoreado o seu povo. Em momentos de alegria e momentos de angústia, o Senhor tem feito isso. Assim como Ele fez com o povo de Israel, Ele tem feito conosco também. Será que Deus, então, não deveria ser adorado verdadeiramente? Será que nós temos adorado o nosso Deus como Ele deve ser adorado? Ou será que nós temos, às vezes, vivido a nossa vida como se Deus não existisse, ou prestado o nosso culto de forma despreocupada, ou sem refletir naquilo que Deus é? Ou talvez, em alguns momentos, ao invés de adorar a Deus e confiar no Senhor, nós temos dado muito mais atenção a outras coisas. Nós temos criado os falsos deuses para nós. Hoje nós não enfrentamos mais tanto o risco da idolatria nos moldes que o povo de Israel enfrentava. Mas deuses falsos vão surgindo tempo após tempo. E se nós não tivermos cuidado no nosso caso, o dinheiro toma o lugar de Deus. As distrações do mundo tomam o lugar de Deus. O tempo que nós deveríamos dedicar à adoração a Deus, podemos dedicar a todas essas coisas. Nós sabemos que Ele é o único Deus. Nós sabemos que Ele nos fez seu povo. Nós experimentamos o seu cuidado todos os dias. E isso é suficiente. Já deveria ser suficiente para que a nossa adoração a Deus fosse alegre e grata sempre. Até aqui já seria suficiente, até o verso 3. Mas o salmista dá uma segunda ordem para que o povo adore a Deus. Acompanhe na sua Bíblia aí, por favor. A segunda parte do sermão, Deus nos convoca a adorá-lo com gratidão. Vejamos no verso 4. Olha como ele fala. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Mais uma vez o salmista dá 3 ordens. Ele fala para eles, para que eles entrassem com ações de graças, para que eles rendessem graça a Deus, para que eles bendizessem o nome do Senhor. Ele diz que o povo deveria fazer isso e que a adoração a Deus deveria ser não só alegre, mas deveria ser grata. Isso dando a entender que essa gratidão deve ser um elemento da nossa adoração a Deus. Deve ser um elemento do nosso culto a Deus. Não apenas alegre, mas grato. E aí ele lista os motivos no verso 5. Leiam o verso 5. Por que nós devemos fazer isso? Por que a nossa adoração a Deus deve ser grata?
ele fala que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. A bondade do Senhor se manifesta na sua misericórdia e na sua fidelidade. Por isso nós devemos adorá-lo com o coração grato. E é isso que o salmista está dizendo para nós, então. Por que nós devemos adorá-lo? Porque com o coração grato. Porque o Senhor é bom para o seu povo. Nós falamos agora há pouco de como o Senhor foi bom para Israel em toda a sua história. Nós pensamos em como o Senhor é bom conosco em vários momentos, em todos os momentos da nossa vida. Muitos deles nós nem percebemos. Quantas vezes nós fomos livrados de um acidente, não enxergamos isso, ou várias outras coisas, e o Senhor está sempre cuidando de nós. Quando nós falamos, então, da misericórdia do Senhor, o povo de Israel, não fica difícil nós enxergarmos exemplos da misericórdia do Senhor na história do povo de Israel. Na saída do Egito, depois de Deus ter demonstrado tanto poder e ter demonstrado que era o poder, que era o Deus deles, quando o povo de Israel chega já no Mar Vermelho, eles entram em desespero com medo do exército de Faraó e começam a murmurar. Ao longo de toda a caminhada, nós vemos o povo caindo em murmuração. Moisés subiu para receber a lei de Deus e o povo ficou desesperado porque ele demorou para descer. E o coração deles criou uma necessidade de um Deus, de um ídolo para que eles adorassem. Eles mandaram fazer um bezerro de ouro. E eles, na cabeça deles, acreditavam que ali era o Deus que tinha tirado eles do Egito. Na história de Israel, repetidas e repetidas vezes, nós vemos o povo do Senhor se afastando dos seus caminhos. O livro de Juízes, é triste você acompanhar como o povo de Deus se afastava em ciclos contínuos dos cuidados do Senhor e da obediência ao Senhor e da adoração ao Senhor. Vemos a história dos reis de Israel se afastando e conduzindo o povo à idolatria. E mesmo assim, o Senhor os repreendia. O Senhor os corrigia e o Senhor os trazia de volta para os seus braços. Nós vemos a misericórdia do Senhor se repetindo no povo de Israel por várias e várias e várias vezes. E conosco também. Quantas vezes, em momentos de tristeza, em momentos de angústia, nós não confiamos no Senhor. E quando o desespero bate, nós murmuramos contra o Senhor. Quantas vezes, em momentos de fraqueza, caímos em pecado, em vários tipos de pecados, e o Senhor, com a sua misericórdia, nos leva ao arrependimento, e o nosso coração quebrantado é ouvido. E o Senhor aceita, pelo que Cristo fez, o nosso arrependimento. Nós vemos o Senhor sendo misericordioso com o povo de Israel e conosco várias e várias vezes. E aí, o segundo motivo aqui dessa segunda parte, Deus cuida fielmente, no verso 5, de geração em geração, a sua fidelidade. Ele deve ser adorado com gratidão, porque a sua misericórdia dura para sempre, que nós já vimos, e de geração em geração, a sua fidelidade. Mesmo o povo de Israel, tendo vivido essas repetidas histórias de queda, de murmuração, de se afastar da presença de Deus, o Senhor continuou sendo fiel à promessa que ele tinha feito aos patriarcas. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. Essa grande nação era necessária para que viesse o Salvador. Para a promessa que ele tinha feito lá desde a eternidade, que ele salvaria eu e você. E ele se manteve fiel à sua promessa, apesar de todas as falhas do povo de Israel. Ele se mantém fiel à sua promessa de que ele nos sustentaria até o final. De que a boa obra que ele começou em nós, ele finalizaria. Ele se mantém fiel, que cuida da sua igreja. E ele tem cuidado da sua igreja. Mesmo muitas vezes a igreja caminhando por caminhos que não o agradam, ele atrás de volta. E ele continua fiel às suas promessas, e ele continuará fiel. Baseado nisso, o salmista
convoca o povo de Israel para que eles adorem a Deus com gratidão. Eles tinham experimentado tudo isso ao longo da sua história. Ao longo da história do povo de Israel, eles tinham experimentado todo esse cuidado e a fidelidade do Senhor. E conosco não seria diferente. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui, nenhum de nós estaríamos aqui. O quanto que o ser humano se afastou da presença de Deus quando ele caiu no Éden. Os efeitos foram tão grandes que mesmo depois de regenerados, mesmo depois de crer em Cristo, eu e você continuamos lutando contra o pecado. Meus irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Mas Ele continua nos corrigindo, Ele continua nos sustentando. E com a nova vida em Cristo que nós temos, assim como Ele sustentou o povo de Israel, Ele nos sustenta também. E por isso que o crente pode descansar, que o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, vai purificando e vai o fazendo mais parecido à imagem de Cristo, para que ele continue na caminhada, para que ele possa viver uma vida que agrade a Deus, para que ele possa adorar a Deus corretamente. Meus irmãos, nós temos motivos de sobra para sermos gratos a Deus. Nós temos motivos de sobra para chegar aqui e prestarmos o nosso culto ao Senhor com toda a alegria e gratidão que nós pudermos. Porque o Senhor é nosso Deus, porque Ele nos fez o seu povo, porque o Senhor é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é fiel. Esse é o chamado do Senhor para nós. E não há outra forma em que nós podemos entrar na presença do Senhor que não seja com o coração grato e alegre por aquilo que Ele é e pelo que Ele fez por nós. Essa é aquilo que deve ficar gravado em nosso coração. Se tivermos dificuldades com isso, devemos buscar a presença do Senhor, devemos buscar, lendo a palavra, devemos orar e pedir a Ele que nos sustente com as suas mãos, para que nós possamos prestar a Ele um culto grato e alegre. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra, Deus. E por meio dela, o Senhor nos convoca a adorar a Ti, ó Deus, com alegria e gratidão, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus, e o Senhor é bom, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor tem nos sustentado, e não há outra forma em que devemos entrar na Tua presença, a não ser assim, com alegria e gratidão. Que esse seja um princípio que esteja sempre em nosso coração e em nossa mente, para que possamos adorar a Ti de forma adequada. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.